Olá, bem-vindo, bem-vinda. Entramos agora no método mais importante para análise de viabilidade econômica, o método chamado valor presente líquido ou Net Present Value. Então, geralmente nós utilizamos as siglas VPL ou NPV de inglês. Ele é um dos métodos mais importantes porque ele é exato, ele leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Aqui nessa equação fica bem fácil de perceber isso. Se você lembrar lá das aulas de matemática financeira que nós já vimos, você vai ver que lá nós vimos que um valor presente é igual a um valor futuro dividido por 1 mais a taxa de juros elevado a um n. Né? Essa equação aqui nada mais é do que a soma de um conjunto de valores futuros que acontecem em períodos diferentes. Quais são esses valores futuros que eu estou trazendo para valor presente aqui dentro dessa equação a uma determinada taxa aí? São os meus fluxos de caixa. Então é aquela análise, aquela projeção que eu faço, bom, quanto que eu espero receber lá no futuro, de acordo com o emprego desse capital aqui, comprando uma máquina, ou alugando um automóvel, enfim, qualquer tipo de situação. Eu vou fazer uma previsão dos fluxos de caixa que eu espero receber no futuro e eu vou trazer todos esses fluxos a valor presente. Então, é uma conta bastante simples, que a gente já viu em matemática financeira. A diferença aqui é que eu tenho uma sucessão de fluxos e eu quero trazer todos esses fluxos para hoje. O nome do método é chamado valor presente líquido, porque como vocês estão percebendo aqui, eu vou adicionar, eu vou somar esses fluxos que eu estou trazendo a valor presente ao meu investimento inicial. Então é aquilo que eu já tinha comentado lá. Geralmente, a maior parte dos projetos tem um investimento inicial e depois espera-se receber uma série de fluxos no futuro. Então é claro, o investimento inicial é um valor negativo, porque é uma saída, eu estou desembolsando um capital dentro daquele projeto e depois eu espero receber aqueles fluxos no futuro. Então, menos investimento inicial, mais o valor presente dos fluxos. Do ponto de vista de matemática financeira, é bastante simples. Então, eu vou calcular o valor presente, ou chamado também valor atual dos fluxos de caixa, e diminuir do investimento inicial. E para trazer a valor presente, um outro ponto que nós já vimos lá na nossa revisão, aprofundamento, qual que é a taxa que eu vou descontar esse fluxo? Eu vou utilizar a taxa de mínima atratividade. Essa taxa vai depender, como nós vimos, de projeto para projeto, depende do risco do projeto, vários tipos de risco, risco de liquidez, risco de previsibilidade dos fluxos de caixa e assim por diante. O valor presente do fluxo de caixa é conhecido também por fluxo de caixa descontado. Esse aqui é um termo bastante utilizado no mercado financeiro, fluxo de caixa descontado. E aí eu tenho um critério de decisão. No método anterior, nós falamos do payback, que é um método não exato. O critério de decisão, a gente tem lá o período de payback e eu vou procurar avaliar se o período de payback está dentro daquilo que eu acho razoável ou não. Né? O VPL ele é bem claro no critério de decisão. Se o VPL é positivo, o projeto é viável economicamente. Se o VPL é negativo, o projeto é inviável economicamente. Tá? Só voltando para essa fórmula aqui, é interessante perceber o seguinte: se o VPL é negativo, significa que o valor presente desses fluxos aqui é inferior ao meu investimento inicial. Quer dizer, não vale a pena eu fazer esse investimento inicial aqui, ou se eu fizer esse investimento inicial, eu vou estar destruindo o valor, que é um outro termo bastante utilizado na economia. Né? Em vez de gerar valor através do emprego desses recursos aqui, eu vou estar destruindo o valor. Eu vou ter menos do que eu investi no início. Ok? Então, VPL positivo, viável economicamente. Vou trazer um exemplo aqui, de novo já trazendo o fluxo de caixa, e vamos calcular o VPL desse fluxo de caixa. Aqui eu tenho uma taxa de mínima atratividade de 10%, então eu vou descontar esse fluxo aqui a 10% ao ano. Como é que ficaria isso? Bom, vamos ver aqui a nossa tabela. Eu estou aplicando aquela fórmula que eu mostrei para vocês anteriormente, eu estou descontando cada um desses valores, né? Eu estou aplicando essa parte aqui da nossa equação. É claro que o que muda aqui são os períodos, né? Então vejam aqui, ó, os períodos mudando,
E aqui eu tenho os valores presentes. Então, o valor presente de 300 descontado a 10% ao ano, considerando que esse 300 está no ano 1, é 272. O valor presente de 900 descontado a 10%, considerando que esse 900 está no período 5, é 558. Tá? Então aqui eu tenho o resultado dessa conta aqui, que é trazer a valor presente cada um desses fluxos individualmente. Então eu estou fazendo passo a passo, parte a parte, aquela equação que eu mostrei anteriormente, e o meu investimento inicial ele já está no período 0. Tá? E aí eu estou fazendo aqui aquele fluxo de caixa acumulado. A mesma coisa que eu fiz no payback, eu estou fazendo agora, e a gente vai perceber que lá no ano 4 eu já tenho um valor positivo. Isso que eu estou fazendo aqui também é chamado de payback descontado. Ou seja, eu vou fazer o mesmo procedimento do payback que eu mostrei anteriormente, aquele payback simples, mas agora, em vez de usar esses valores do fluxo de caixa, eu estou usando esses que são os valores descontados do fluxo. Tá? Então, aqui eu tenho o fluxo de caixa acumulado, e eu vou ver que lá no final do período 5, eu vou ter um valor positivo, ou seja, o meu VPL vai ser esse valor aqui, é um valor positivo, de 779. Então, o VPL positivo, projeto viável economicamente. E como é que eu poderia fazer a mesma conta utilizando a HP12C, a calculadora financeira? Aqui eu tenho passo a passo, o que a gente tem que apertar aqui nas teclas. Eu vou mostrar para vocês essa lógica dentro da calculadora financeira. Bom, o primeiro ponto aqui é limpar os registros, importante para que a calculadora financeira apresente resultados corretos. Depois eu tenho que digitar, colocar todos os inputs na calculadora financeira para que ela possa apresentar o resultado para mim. Os cálculos com fluxos de caixa, eles são utilizados através dessa tecla G, a tecla azul. Vejam que aqui nessas teclas PV e PMT, embaixo em azul, eu tenho os termos CF0 e CFJ. Tá? Então, esse CF significa cash flow ou fluxo de caixa. Então, aqui é o fluxo de caixa no momento 0 e aqui são os fluxos de caixa subsequentes. Então, como é que eu faria essa conta aqui? Eu vou digitar o meu fluxo inicial, lembrando que ele é um fluxo de saída, portanto ele é negativo, eu tenho que apertar nessa tecla Change Signal, mudar o sinal. E agora eu vou informar a calculadora financeira que esse é o meu fluxo do período 0, GCF0. Agora eu vou digitar os fluxos subsequentes. Então eu tenho 300 GCFJ, 450 GCFJ, 750 GCFJ, eu tenho um outro fluxo de 750, então vou repetir, GCFJ, e um fluxo de 900, então 900 GCFJ. Ok, coloquei todos os inputs, eu preciso informar para a calculadora financeira qual que é a minha TMA, ou a taxa de desconto que eu vou utilizar para descontar esse fluxo que eu já informei para a calculadora, então é 10, lembrando que eu não tiro do percentual na calculadora financeira, vou colocar 10 e agora eu vou perguntar para a calculadora financeira qual que é o meu Net Present Value, ou valor presente líquido. Ele está aqui em cima em laranja ou dourado, né? Eu vou apertar a tecla F, então FNPV. Está lá o valor, 779,20, né? O mesmo valor que nós chegamos anteriormente. Então nós ficamos por aqui com esse exemplo do VPL, e voltamos já na sequência com outro exemplo do VPL para aprofundar um pouco o assunto. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!